Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Deus está trabalhando em nosso meio, direcionando as nossas vidas, abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa casa. E eu tenho certeza que nós já somos mais do que vencedores através da palavra do Senhor e das suas promessas em nossa direção. Quem é receptor da palavra de Deus aqui, diga amém. Essa palavra ela é poderosa, a palavra do Senhor é poderosa. Pode fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E o Senhor tem o melhor para a nossa vida. O Senhor, Ele quer estabelecer as suas promessas para nós. E nós precisamos crer nestas promessas de Deus para as nossas vidas. As crianças me perguntaram no domingo qual é o texto que eu mais gosto. Eu disse: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, que não receia o calor, mas ele continua a dar fruto no tempo de sequidão. Então, tem vezes que a nossa vida parece que estamos vivendo um tempo de sequidão. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e dizemos assim: não tem saída, não tem solução, não tem jeito. Mas aí, aqueles que confiam no Senhor, parece que brota um ribeiro de água e as raízes começam a receber o fruto da água, né? Ela começa a se refrescar, ela começa a receber os alimentos, as propriedades vitamínicas necessárias para que ela possa ali ficar verde, começar a florir e dar o fruto. Eu quero dizer para você esta noite que o Senhor está providenciando água para a sua vida. E vai vir um refrigério para você. E você vai continuar dando fruto para a glória de Deus. Você vai plantar 1 e vai colher 10. Você vai plantar 10, vai colher 100. Você vai plantar 100, vai colher 1000. Porque as promessas do Senhor para a sua vida vai ser grande e sobrenatural. Você crê nisso? Eu creio, eu vivo dentro dessa promessa. Eu caminho debaixo dessa promessa. Eu vivo debaixo disso, irmãos. É desse jeito que eu me esforço a cada dia a viver. E não pense que não é fácil, não. Muitas das vezes é difícil. Mas por isso que a palavra diz que no mundo tereis aflições. Por isso nós precisamos ter bom ânimo. Ver além do momento, ver além da circunstância, ver além daquilo que está no nosso olhar aqui humano, mas ver da forma que o Senhor prometeu para nós, ver da forma que está a promessa dele para as nossas vidas. E para receber a promessa, muitas das vezes vai ser necessário renúncia. Diga comigo, para receber a promessa, algumas vezes vai ser necessário renúncias. Aleluia! Está disposto a renunciar? Está disposto a renunciar para receber a promessa? Está disposto a renunciar para alcançar a promessa na sua vida? O problema nosso, muitas das vezes, é que nós colocamos o nosso olhar na promessa, cremos na promessa, mas não estamos dispostos a renunciar para alcançar a promessa em nossas vidas. Um dia eu pensava em ter uma namorada e Deus queria uma esposa para mim. Um dia eu pensava em viver um momento ali específico que Deus tinha uma eternidade para mim. Eu já disse isso aqui anteriormente, né? E um dia, quando eu vivi um hiato da minha vida afastado de Jesus, encontrei uma namorada na rua, no ponto de vista de não ser cristão, e quando eu voltei para o Evangelho, voltei para Cristo Jesus, e aí eu fui para um discipulado com o pastor Berto, e conversando com ele. E o discipulado foi muito demorado, de muitos anos, de muita conversa. 15 minutos na porta da igreja.
E o pastor Berto, eu disse assim, pastor Berto, é esta a situação. Ele virou para mim e disse assim, luz mistura com trevas? Eu disse, não. Então ele disse, renuncie, porque Deus tem o melhor para a sua vida, aleluia. E aí hoje eu tenho a mulher mais linda do universo. E não poderia hoje, no dia dos namorados, né? Deixar de dizer o quanto eu a amo, que o Senhor me deu a melhor mulher do universo para ser não somente a minha esposa, mas minha eterna namorada. E que não está aqui hoje porque está pregando lá embaixo na igreja, lá na primavera hoje, e não pôde estar aqui. Mas naquele momento eu tive que fazer o quê? Uma renúncia. Se você quer o melhor para a sua vida, você vai precisar aprender a fazer renúncia. Diga comigo, renúncia. Aleluia! Nós precisamos aprender a renunciar, irmãos. Renunciar em favor de Deus, renunciar em favor da promessa do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós aprendemos a renunciar, nós entramos em uma atmosfera espiritual para que Deus possa operar um milagre. E aí, nenhum inimigo vai ter ilegalidade para impedir a promessa de Deus em nossas vidas. Nós precisamos viver dentro da promessa de Deus e daquilo que Deus quer para cada um de nós. Por isso que a Bíblia, ela está recheada de sobrenaturais que aconteceram, mas não aconteceram somente para aquele tempo. Essa palavra não foi somente para aquele tempo, essa palavra é para todos os tempos, é para esta geração, é para hoje, é para agora. E se você tomar posse da palavra do Senhor, mais milagres vai acontecer na sua vida, porque já tem acontecido milagre, aleluia! Mas vai acontecer muito mais na sua vida, porque assim o Senhor quer para cada um de nós. Portanto, nós precisamos sair da provação para a vitória. Nós precisamos sair do medo para a fé. Sair da onde? Da provação para a vitória. Iríamos passar provações, mas nós iremos sair da provação. Vamos sair da luta e vamos alcançar o lugar da vitória. Nós vamos sair do momento do medo, porque quando estamos passando por provação, vivemos medos. E os medos, muitas das vezes, tentam nos paralisar. Mas nós iremos sair do estágio do medo para o estágio da fé. E quem entra no estágio da fé, enfrenta leões. Quem entra no estágio da fé, enfrenta gigante. Quem entra no estágio da fé, dá uma volta, dá 7 voltas nas muralhas e começa a gritar. E as muralhas caem, porque quem vai fazer o sobrenatural não é nossa força, não é o nosso entendimento, mas é o nosso Deus que está no nosso meio, operando de forma poderosa em nossas vidas. Então, saia do estado da provação e já entre na sua mente no estado da vitória. Saia do estágio do medo e entre no estágio da fé, porque Deus quer operar milagres em sua vida, em nome de Jesus. Quero pensar com vocês esta noite aquilo que está lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 27. Atos 16, a partir do 27. E enquanto você abre a sua Bíblia, quero lembrar que no próximo sábado, a partir das 16 horas, até às 19h30, 20 horas estourando, nós estaremos em um tempo de diálogo, de conversa, de partilhar, de relembrar, um tempo de conversa sobre discipulado, e nós teremos um seminário de discipulado esse final de semana na nossa igreja, juntamente com os outros irmãos da congregação e da igreja lá embaixo. Então, será um tempo muito especial para as nossas vidas, será um tempo de Deus para as nossas vidas. No domingo pela manhã vai acontecer novamente, então, sábado, final da tarde até a noite, domingo pela manhã, a partir das 8h30 nós já estaremos aqui com tempo de oração, depois iremos compartilhar um pouquinho de café, tomar um cafezinho, e depois nós voltaremos para nós estarmos mais uma vez compartilhando da palavra, e a nossa temática será
discipulado, e nós iremos falar sobre discipulado, nós iremos pensar sobre discipulado, nós iremos começar a entender o que é um verdadeiro discipulado para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas que nós podemos também influenciar para a glória de Deus. Então, se você pode, se você quer, se esforce para você estar, porque será um tempo de Deus para a sua vida. Será um tempo de Deus para as nossas vidas, para onde Deus quer nos empurrar, para onde Deus quer nos levar para a glória do nome dele. Segunda coisa, eu tenho uma boa e uma má notícia. Uma boa notícia é que nós já temos 82 inscrições para o nosso retiro espiritual. Essa é uma boa notícia, porque tão rápido já está acontecendo, mas existe uma notícia que talvez não seja tão boa, porque nós só teremos 100 inscrições. Então, só faltam 18 inscrições, de 100 inscrições só faltam 18. Se você tem um desejo no seu coração de estar nesse retiro espiritual, corra e coloque o seu nome, corra, faça a sua inscrição, espere o milagre de Deus, Deus vai fazer um milagre e vai ser uma bênção sobrenatural. Ontem eu saí daqui já trabalhando pelo retiro espiritual, eu e o pastor Rosivaldo, estávamos aqui ontem já orando pelo retiro, já pensando naquilo que vai acontecer no retiro. Então será algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas, um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar da palavra, um tempo de relacionamento, um tempo de nós sermos ministrados daquilo que Deus quer para as nossas vidas em nome de Jesus. Então, a boa notícia é que nós já estamos atingindo a meta que nós tínhamos colocado. A ruim notícia é que se você não correr lá na frente, deixar para lá para frente, você não vai encontrar mais vaga para esse retiro espiritual nesse momento, em nome de Jesus. Eu penso que tem muitos irmãos que estão deixando lá para frente, e quando chegar lá na frente não vai encontrar, né? E aí a gente não teremos logística, né, para poder fazê-lo. Então, o tempo é hoje, a hora é agora. Então, faça em nome de Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 27 ao 34, diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus e eles e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhe uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês, Silas, sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venha a eles mesmos e nos libertem. Era até o 34, aí tá bom. Interessante, nesse versículo aí, o 37, é que
dentro dessa experiência que Paulo e Silas eles passam da prisão, o que é que acontece? Chega o momento aí do milagre, o milagre já aconteceu, eles já pregaram a palavra, pessoas se renderam aos pés de Jesus, foram batizados, eles foram abençoados porque fizeram lá um jantar, um banquete, né? Limpar as feridas dele. Olha só, interessante quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, os milagres acontecem em nossas vidas e aconteceu aí também. Agora, eu fico pensando alguém que está preso, quando diz assim, está em liberdade, diz assim, eu vou embora logo. Mas Paulo e Silas estavam tão conectados com Deus e sabia do Deus do milagre e sabia tanto da vontade de Deus para a sua vida. Eles estavam com a identidade celestial de tal forma que a prisão para ele era cafezinho. Quando chega lá o momento de liberar ele, disse: não, nós não vamos assim não, eles nos prenderam. Então, nos prenderam publicamente e agora secretamente a gente vai embora? Não, eles vão ter que vir aqui e eles vão ter que se expor também, dizendo que nós somos cidadãos livres. Não é de qualquer maneira. Eu quero dizer uma coisa, você que vive na fé de Cristo Jesus, as coisas não podem acontecer na sua vida de qualquer maneira. Não é de qualquer jeitinho, não. Deus não precisa de ajuda. Ele faz o milagre sozinho na sua vida. O problema é que muitas das vezes a gente quer dar uma mãozinha para Jesus. A gente quer dar uma mãozinha para que a coisa aconteça. Deus não precisa de ajuda. Basta tão somente que nós venhamos crer. Por isso, nós precisamos crer de uma forma, irmão, de uma forma tão sobrenatural, que nós entendamos que nós possamos sair da provação para a vitória. Sair do momento de luta para a vitória, do momento de dificuldade para a vitória, do momento de privação para a vitória. Quando uma pessoa não tem Jesus como Senhor da sua vida, o medo sempre vai tomar conta da vida dela. Mas Paulo não, Paulo e Silas, eles sabiam em que ele estava crendo. Então a prisão não os tomava de medo, pelo contrário, eles continuavam da mesma forma. Ao ponto de ele estar lá preso, o que é que acontece? Eles estão cantando, eles estão louvando ao Senhor, eles estão adorando ao Senhor, eles estão verdadeiramente com o seu coração totalmente voltado para a promessa de Deus para a sua vida. E aí, meus amados irmãos, quando uma pessoa não tem esse Jesus, não crê nesse Jesus, as suas atitudes, muitas das vezes, elas são insensatas. As suas atitudes, muitas das vezes, não é de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ter as nossas atitudes de acordo com a promessa do Senhor para as nossas vidas. As palavras do Eterno para nós não podem ser somente letras, elas precisam se tornar promessas. Promessas não no coletivo, mas promessas individuais. Eu louvo a Deus que a palavra do Senhor tem promessa para todos nós, mas eu me alegro ainda mais quando eu tomo propriedade desta palavra, dessas promessas, não para a vida do meu irmão. Entenda, eu creio que está para a vida dele, mas quando eu tomo para minha, porque ela só vai acontecer na minha vida, se eu ter ela como verdade para a minha vida. Nós precisamos ter as promessas de Deus como verdade para a nossa vida. Por isso que muitas pessoas, quando alguém está passando pelo momento de luta, aí vai lá, faz aquela visita, conversa com aquela pessoa, tenha fé, Deus vai te ajudar, isso, aquilo outro. Mas quando é com você, como é que você se comporta quando é com você? Como é que você age quando é com você? E aí Paulo e Silas, ele dá uma demonstração que eles não têm medo daquele momento. Ele não tem medo daquela circunstância que eles estão vivendo naquele momento. Pelo contrário, ele diz, a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está naquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre.
A minha fé está naquele que mandou com que eu pudesse pregar a sua palavra, dirigisse a sua palavra. A minha fé está nele. E é por isso que eu vou crer nele. Ah, meus amados irmãos, o versículo 27 desse texto nos diz que o carcereiro, quando ele acorda, ele vê as portas abertas. E quando ele vê a porta aberta, o que é que ele faz? Ele tira a espada e tenta se matar. Quem não tem Cristo Jesus, quem não tem confiança em Cristo Jesus, entra nesse estágio do medo, no estágio do desespero. Nós não somos daquele que fomos chamados para andar desesperado por nada. Nós precisamos continuar confiando nas promessas do Senhor para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque uma mente que dá o ouvido para o maligno e não deixa a voz de Jesus entrar na sua vida, não deixa a voz de Jesus conduzir a sua vida, ela vai pensar no suicídio, ela vai pensar no homicídio, ela vai pensar no divórcio, ela vai pensar na mentira, ela vai pensar no adultério, ela vai pensar nas drogas, ela vai pensar na fuga, ela vai pensar sempre no pior. Ela vai pensar sempre em alguma coisa para dar cabo. Aí ela vai imaginar que é a bebida que vai tirar ela daquela situação. Ela vai imaginar que é as drogas que vai acalmar ela. Ela vai pensar em tirar sua própria vida. A pessoa que não dá o ouvido para Jesus vai para esse caminho, mas nós não somos daquele que não dá ouvido para a palavra do Senhor. Nós somos daquele que dá ouvido para a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E olha que quando Paulo, esse versículo, ele está em um contexto anterior de lutas, de aflições, de dificuldades. Ele diz, olha, eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar por qualquer coisa que for. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir nossas vidas. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então saia do estágio do medo para o estágio da fé. Vamos declarar essa noite? Diga assim: eu vou sair do estado do medo para o estado da fé. Pastor, eu não estou com medo, não. Em algum momento, talvez na sua caminhada de vida, você pode adentrar. Em algum momento no seu caminhar de vida, você já adentrou. Em algum momento lá na frente, você pode enfrentar ele. E você precisa lembrar disso. Quando o estágio do medo se apresentar diante de você, você precisa adentrar no estágio da fé. A fé precisa direcionar você. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego no momento de decidir pelo Deus de Israel ou decidir se prostrar. O que é que ele decide? Eles decidem pelo Deus de Israel. Qual é a consequência disso? A consequência disso é ele ser sentenciado a ser jogado em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. O texto vai nos dizer lá que o que é que acontece com ele? Que os soldados que foram levados foram consumidos pelo fogo, pela quentura. Meu irmão, minha irmã, eu não sei que mistério foi que outro soldado foi e jogou ele lá. Não me pergunte isso, que eu não sei lhe responder. Mas eu sei que eles caíram lá dentro. E ao estar lá dentro, aquela quentura não pôde o consumir, porque ele estava sob a proteção do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você vai permanecer para sempre. Na Nova Jerusalém te espera, aleluia. Você vai permanecer para sempre na Nova Jerusalém, cantando Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, aleluia. Você vai adorar o Deus de Israel. Você foi criado para a eternidade.
Você foi criado para ser eterno. Nós somos criados para ser eterno. E não qualquer tipo de eternidade. Nós fomos criados para viver a eternidade aonde mana leite e mel, desfrutando do melhor, daquilo que o Criador preparou para nós, aquilo de bom que você já experimentou aqui na terra, desse tempo que você vive, é coisa pequena para aquilo que você tem prometido para viver na eternidade com o Senhor. Aí que você vai ver o que é coisa, meus amados irmãos. Então, se você sai do estágio do medo para o estágio da fé, a fé em Jesus, sabe o que vai acontecer? Vai evitar tragédias. Aleluia! Eu vou dizer a você, a fé em Jesus evita tragédias. Quem tem fé em Jesus evita tragédia. Nesse texto nós observamos dois homens que têm fé em Jesus e ele evita uma tragédia. Que tragédia, pastor? Está lá o carcereiro com medo. Quando ele chega, as portas estão abertas, o estágio de medo adentra nele agora. Silas e Paulo estão no estágio de fé, igual a mim e a você, aleluia. Tem alguém aqui que está nesse estágio? Está lá no estágio de fé, igual a nós. Mas quem está no estágio do medo? O carcereiro. E o que é que Paulo faz? Quando ele pega a espada e tenta tirar sua vida, Paulo grita bem alto, olha o 28 que Paulo diz lá. Paulo, porém, gritou: não faça isso! Estamos aqui, um homem de fé, ele livra o homem de se matar. Se você andar em um estágio de fé sem medo, você vai evitar muitas tragédias nesse mundo para a glória do Senhor. Se você andar em um estágio de fé, meu irmão, você vai viver de forma tão sobrenatural que outras pessoas vão se render aos pés de Jesus por causa da sua fé. Outras pessoas irão viver o evangelho por causa da sua fé. Outras pessoas irão receber o sobrenatural de Deus por causa da sua fé. Estava lá o carcereiro para tirar a vida. Estava lá o carcereiro para deixar uma família órfã, deixar uma viúva, deixar uns filhos sem pai, mas entrou um homem de fé na cena e gritou: não, nós não fugimos, nós vimos até a oportunidade, mas nós não fomos, porque nós iremos sair daqui pela porta da frente. O meu Deus vai me tirar pela porta da frente. Quem cuida de você sempre vai te colocar pela porta da frente, tirar pela porta da frente, te colocar pela porta da frente. Você não precisa de atalho para receber o milagre do Senhor. Então saia do estágio do medo, entre no estágio da fé. Aleluia! Quem anda no estágio da fé evita tragédias. A fé em Jesus, irmãos, ele traz paz ao coração. Versículo 29 vai dizer o seguinte: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo. Aí ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Está aquele homem lá preocupado, que estava para tirar a vida. Aí houve um grito lá dentro. Nós estamos aqui. Ele grita: olha, acende a luz aí. Pega o candeeiro aí. Ilumina isso aqui. E aí ele entra tremendo, tremendo. E qual é a primeira atitude que ele faz? Aquele homem que está com medo, está com o seu coração, o seu corpo tremendo, o que ele faz? Ele vai lá e se prostra diante de um homem de fé. Ele não estava ali simbolizando, prostrando diante de Paulo, ele estava se prostrando diante de um Deus vivo, o Deus de Paulo naquela hora. E aí ele se encontra paz no seu coração. Porque alguém que continua com medo, ele quer correr. Mas alguém que quer adorar se ajoelha. Alguém que quer ouvir se senta. Alguém que quer ouvir para. Dá atenção. E é isso que aquele homem faz. Antes, há minutos atrás,
um homem à beira do suicídio, mas agora já um homem ajoelhado. Ajoelhado porque ele viu algo diferente na vida daqueles dois prisioneiros. Sabe o que tinha de diferente na vida daqueles dois prisioneiros, Paulo e Silas? Tinha a presença de Jesus. Tinha os ensinamentos de Jesus. Eles agora estavam colocando em prática as palavras que ele tinha ouvido. Eles estavam colocando em prática agora aquilo que ele tinha ouvido, irmãos, do Jesus ressuscitado. Ele estava colocando em prática. Eu quero te fazer um convite esta noite. Coloque em prática aquilo que você tem ouvido. Coloque em prática aquilo que você tem lido. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Sabe por quê? Porque se você colocar em prática, meu querido, minha querida, aqueles que estão à beira do suicídio, eles agora vão encontrar paz, a paz de Jesus nas suas vidas, através de você, através de mim. Então, aquele homem que estava com o coração, meus amados irmãos, angustiado, agora esse coração encontra paz. Eles encontram paz na atitude de Paulo e Silas. Muitas serão as pessoas que irão encontrar paz através das nossas atitudes para a glória do Senhor. Elas irão ver de longe. Elas irão nos ver de longe, elas irão ouvir de experiências nossas de longe, e elas encontrarão paz. Deus te chamou para esse tempo, meus amados irmãos, porque a fé em Jesus, ela liberta. O versículo 30, ele vai dizer, então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas estavam lá dentro somente cantando. Só louve. Só louve. Só louve, o louvor liberta. Em vez de você ficar gritando dentro de casa, lá com as brigas, as guerras dentro de casa, as lutas dentro de casa, coloca o louvor alto lá para atingir a casa dos... Com moderação. Tu não é o paredão. Mas permita que os seus vizinhos percebam que na sua casa é casa de crente. É casa de adorador, aleluia. É casa de alguém que adora. É casa de alguém que ouve a música santa de Jesus. Não seja daquele que quando vê o som do vizinho e está na porta, sacode a perna. Não, misericórdia, amarra Jesus essa perna. Amarra essa mão para não bater na outra perna, Jesus. Mas seja daqueles que exala o perfume. Está lembrado da bandeja aqui domingo? Ah, você é aquele que leva a bandeja para os seus vizinhos, ou bandeja do testemunho do Evangelho, do poder de Deus. Eu já disse aqui, Igor é muito intenso na sua fala, seu jeito. Ele é intenso e eu intenso. E muitas das vezes a gente pega uma intensidade. Conversando, não é brigando não, conversando. Aí a gente diz assim, pouco o vizinho vai pensar que a gente está brigando. Abaixa o decibéis. Nós não estamos, mas ele pode pensar. Paulo vai dizer que comer carne escandaliza o seu irmão, é melhor que não? Ah, mas Deus sabe quem eu sou. Sim, Deus sabe. E é por isso que ele orienta. Você é santo. Você é propriedade exclusiva dele. Você é a menina dos olhos dele. E ele te escolheu para esse tempo, para você testemunhar do evangelho dele. E é por isso que você tem que ter prudência e cautela. Olhe para essa pessoa linda do seu lado e assim, a prudência e cautela.
Aleluia! Nós precisamos ter o quê? Prudência e cautela. Vamos declarar bem forte? Prudência e cautela. Prudência e cautela. Paulo, ele foi prudente. E ele foi cauteloso. Permaneceu lá. Continuou aonde estava. Porque ele sabia do Deus que ele estava crendo. Ele sabia sobre os efeitos de uma autoridade. Ele sabia que o Deus que ele cria era maior do que aquela autoridade humana. E que poderia mover o coração da autoridade humana para o colocar em liberdade. Por isso que quando ele encontra a oportunidade, ele não vai de qualquer jeito. Não pense que tudo que se apresenta diante de você é uma oportunidade de Deus, porque algumas vezes são oportunidades que não vêm de Deus. Porque a oportunidade de Deus vai trazer benefício de ambas as partes, tanto para a nossa vida quanto para outras vidas. Aleluia! E ele não vai naquela oportunidade, ele se mantém cauteloso lá, paralisado. E por causa da cautela e da prudência dele, o carcereiro é impactado, adentra, se ajoelha e diz: agora, você tem algo diferente, você vem para fora. E começa a caminhar para fora, e quando chega fora, é assim, peraí, eu fico imaginando eles dois andando. Vem cá, Lucas, rapidinho. Sim, você, vem cá rapidinho. Hoje você vai ser um ator aqui comigo, nós dois. Ó, vai andando aqui, ó, nós dois aqui, ó, andando. Vai lá, andando. Daqui a pouco o carcereiro diz: peraí, ô Paulo, o que tem aí? Como é que eu faço para ser salvo? Siga Jesus. Olha, siga Jesus, pode ir lá. Os dois andando, os três andando dali. Vai os três andando, irmãos. Caminhando, os três vão caminhando. E de repente um deles, aqueles que não tinham Jesus, eles falam assim: o que é que eu faço para ser salvo? Que liberdade! O que o carcereiro está dizendo assim, ó, que liberdade é essa que está dentro de você, que vocês não quiseram fugir desse cárcere? Que liberdade que tem aí internamente? Irmãos, os cárceres hoje, as pessoas falam da cadeia pública, e eu não vou entrar nesse mérito da cadeia pública, mas eu quero te chamar a atenção do que era a cadeia antigamente. Se você quer saber o que é a cadeia antigamente, vá ali na Câmara Municipal de Salvador, que foi a primeira cadeia pública aqui da Bahia, e você vai lá no Centro de Cultura da Câmara, lá tem todos os arquivos e tem a cadeia lá. A cadeia lá é bem lá no chão mesmo o negócio, umas grades. Eu penso que essa dali, que tem ali, já é com uma grande tecnologia. Imagine a daquele tempo. Provavelmente insalubre, provavelmente não iluminada, provavelmente não tinha uma rede de esgoto, mas Paulo, ele permanece lá. E aí é por isso que aquele carcereiro pergunta: que liberdade tem aí interior? Eu quero dizer uma coisa para você: a nossa liberdade não é aparente, pode ser até aparente, mas a melhor liberdade que pode existir em nossas vidas é aquela que está dentro de nós. Aleluia! É a confiança na promessa do Senhor para as nossas vidas. E é por isso que ele pergunta, ele fica tão impactado, que ele diz assim: que liberdade é essa aí? O que é que eu faço para ser salvo? O que é que faz para ser salvo? Aceita Jesus. Que proposta maravilhosa! Aceita Jesus. Quem é Jesus? Estava fresquinho, queridos. Estava muito próximo do momento que Jesus tinha morrido, do Messias que tinha morrido.
do Messias, irmãos, daquele Messias, sabe qual? Que tinha vindo com a promessa, mas aí, dentro da expectativa humana, ele não tinha cumprido a promessa, ele tinha enfrentado uma cruz. Ele tinha morrido e agora entra o mito, as histórias que tinham roubado o corpo dele, tanta coisa que estava acontecendo, e é justamente esse Jesus que as pessoas tentavam contradizer, que Paulo está dizendo, creia nele, aleluia. Creia nele, será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer, a mensagem que você precisa continuar pregando por onde você for, seja na escola, no trabalho, em sua casa, com os seus vizinhos, a maior mensagem que você precisa continuar pregando é creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a mensagem que nós precisamos pregar. E é essa mensagem que Paulo prega naquele momento, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus, essa mensagem de Jesus, ela tem o poder de restaurar a alma de qualquer pessoa. Essa mensagem, ela tem o poder de transformar qualquer pessoa. Por isso, o versículo 33, ele diz assim: tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado. Ele todos os seus. Então o fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus, ter crido no Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Somente um ato, somente uma ação de Paulo e Silas. Não foi dezena, não foram muitas ações. Somente nesse episódio aqui, somente uma ação de Paulo e Silas em obedecer a palavra, em crer na palavra, em crer e confiar no Deus da promessa. Ele pregou para aquele carcereiro. E ele sentiu a presença de Deus, e ele ouviu a palavra de Deus, e ele foi batizado, e a sua casa toda foi salva para a glória do Senhor. Aonde antes existia medo, aonde antes existia morte, aquela casa era tomada por medo, aquela casa era tomada pela morte, mas aquele homem, aqueles dois homens mudam a história daquela casa. Eles apresentam Jesus através da sua atitude e aquela casa é transformada. E eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu e você, nós iremos nos encontrar com os habitantes daquela casa, daquela época lá no céu, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós iremos nos encontrar lá. Tem alguém aqui que vai para o céu? Em vez de medo, em vez de falta de paz, agora alegria, agora esperança, agora a manifestação do poder de Deus. Esse Deus não se limita ao tempo de Paulo. Ele continua operando ao longo das gerações. Esse Deus, ele não paralisou somente naquele tempo para evitar aquela tragédia. Ele continua evitando tragédia nos dias atuais. Esse Deus só não trouxe paz para aquele tempo, ele continua trazendo paz para os corações desse tempo. Esse Deus, ele não só libertou naquele tempo lá de Paulo, ele continua libertando nos dias de hoje. Esse Deus continua salvando pessoas e restaurando vidas. Mas ele quer fazer isso através das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos nos colocar à disposição dele. De que forma, pastor? Vivendo esta palavra, crendo nela. E através do nosso testemunho pessoal, o poder de Deus vai se manifestar. E vida vai se render a Jesus.
Você quer ser esse canal de Deus? Fique de pé nesta hora. Sabe o que eu quero ser, irmãos? Eu quero ser esse canal de Deus. Eu quero ser esse canal de Deus. Nós precisamos sair daqui esta noite dizendo assim: eu quero ser esse canal de Deus. As minhas atitudes precisam influenciar as pessoas que se encontram comigo. As minhas palavras precisam gerar um grande impacto na vida das pessoas. A minha vida precisa gerar uma grande influência na vida das pessoas. Não precisa muito esforço para isso. Eu quero te trazer uma boa notícia: não precisa muito esforço para isso. Só exige duas coisas de nós: confiança na palavra e renúncia em algumas situações. Aí o poder de Deus vai ser poderoso através de nossas vidas. E as pessoas irão dizer assim: é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Aí você grita o seu nome aí agora: Naldo. É o Deus de Naldo também. É o seu Deus. É o seu Deus. É o seu Deus. Que nós sejamos esse canal nesta geração para a glória do Senhor. Você pode abaixar sua cabeça e orar ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença nesta hora. E queremos reafirmar a nossa alegria em fazer a tua vontade. Portanto, Senhor, restaura nossa fé na tua palavra, Senhor. Portanto, nos ajuda a vivê-la em todos os tempos, ó Pai, na nossa caminhada aqui na terra. Ó Deus, que nós possamos ter uma fé tão sobrenatural, aonde a circunstância possa fazer com que nós possamos testemunhar do teu poder e vidas se renda aos teus pés para a glória do teu nome. Que nós sejamos canais de influências, ó Pai. Ó Deus, nesta geração, para que o teu nome seja glorificado. Faz isso, Deus. Faz isso, nós oramos ao Senhor nesta hora, pedindo perdão pelos nossos pecados, aqueles cometidos de forma consciente ou inconsciente, que nós possamos viver em novidade de vida para a glória do teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Porque nós decidimos andar em fé, em fé, em fé. É pela fé que nós queremos nos conduzir para a glória do teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. Vá em paz em nome de Jesus e para a glória de Jesus.